Oremos a Deus, irmãos, para mais essa escola dominical abençoada, na qual nós estamos aqui hoje, para aprendermos mais da palavra de Deus. Bendito Deus eterno Pai, ajude-nos, Senhor, a compreender cada vez mais da Tua palavra. Dai-nos, Senhor, entendimento e sabedoria para levar o melhor ao povo de Deus. Coloque-nos, Senhor, um coração simples, renova a nossa vida e traga sempre o conforto espiritual na nossa vida. Abençoa todas as famílias que estão, Senhor, neste momento, passando por dificuldades, passando por tristeza. Abençoa todos aqueles, Senhor, que neste momento precisa da cura. Em nome do Senhor Jesus, agora para todos sempre. Amém. Irmãos, neste momento nós estamos já iniciando a escola dominical. É com grande prazer e amor que eu venho falar com os irmãos, e hoje nós vamos tratar de um assunto, na lição 5, a lição 5 do dia 3 de abril de 2020, essa lição muito maravilhosa, que trata sobre libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, Os irmãos encontram este versículo bíblico no livro de Efésios, que vai do capítulo 2, de 1 a 10, na qual trata, eu vou ler com os irmãos, que trata o seguinte: e ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e no outro tempo andaste em curso, segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, e o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade dos nossos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também o são. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, por seu muito amor, Ele nos amou, estando-nos ainda mortos nas nossas ofensas, Ele nos vivificou com Cristo, que pela graça nós somos salvos. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros e abundantes as riquezas das suas graças e sua benignidade para conosco, por meio de Jesus Cristo. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitos criaturas de Jesus Cristo, criados em Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a qual Deus nos preparou para que nós andávamos nela. Então aqui, irmãos, neste versículo, nesse capítulo, a gente encontra palavra maravilhosa, que trata sobre do pecado para a salvação pela graça, a transformação pela graça, na qual Jesus pagou pelos nossos pecados através do seu sangue. Então, os irmãos podem ver que neste versículo, a palavra de Deus, ela revela que nós somos libertos do pecado por meio da maravilhosa graça divina. E por ela somos perdoadores, perdoados e salvos da condenação eterna. E assim, em Cristo Jesus, nós recebemos o direito da vida eterna. E nessa presente lição, vamos aprender coisas de relevância, O presente momento, nos livros de Efésios, ele apresenta coisas relevantes nos aspectos doutrinários da salvação, no que a gente vê nestes capítulos, do capítulo 2, de 1 a 10, que fala que nós não somos merecedores, porque nós também vivíamos no meio dos ímpios, e Jesus, pela sua misericórdia, Ele nos chamou para que dessemos testemunho, não apenas das boas obras,
mas o testemunho vívido, né, da fé salvífica de Jesus Cristo, né? E também para que nós desfrutássemos, né, de uma vida com Cristo, né? Então, qual era a nossa condição anterior? Ele nos vivificou dos mortos, né, das ofensas e dos pecados, diz o primeiro versículo. A palavra ofensa aqui, irmãos, no grego, ela tem um sentido de um passo falso de forma deliberada, né? É quando juízos de valores, né? E o termo pecado aqui, na qual descreve aquele que é o alvo. Então nós temos aqui duas questões, né? A palavra ofensa, né? Que ela é um passo em falso, de uma forma deliberada. Quando nós falamos, irmãos, de passos deliberados, é porque por opção, porque nós escolhemos, né? E o pecado aqui, ele é descrito como errar o alvo. Em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, ele é diagnosticado como morto, né? Então a gente vê que esse versículo ele é muito rico quando fala em errar o alvo e dentro da forma deliberada de ações. Então, o Senhor, na época, teve um homem que errava o alvo, né, que era o pecado, não encontrava ali condições, né? Então houve a revelação, a salvação pela graça de Jesus através da cruz, né? Então, nesse sentido, as nossas ofensas e pecados derivam-se da má conduta que no outro tempo andastes, é descrita por Paulo por meio de uma metáfora, né? Do ato de andar, refere-se às atitudes erradas adotadas numa vida passada do salvo antes da sua regeneração, né? A gente vê no versículo 2.1 um texto muito interessante que fala assim sobre mortos. A morte espiritual ela tem vários sentidos aqui na palavra de Deus. O primeiro é em Adão, os irmãos podem ver isso em Romanos 5:12, né? Outra, em delitos e pecados, né, que acabam com a segunda morte, né? Os irmãos veem isso em Apocalipse 6:4. E com Cristo ele morreu, né? No tópico 3 e 4, no batismo, numa experiência contínua, né? E de qualquer forma, não é uma doença, mas a morte no que nos diz respeito. E esta é a razão de dependermos completamente daquele que pode nos dar uma vida nova. Então, dentro desses tópicos de mortos que fala em 2.1 de Efésios, a gente fala aqui de morte espiritual, que tem vários sentidos. Primeiro sentido da morte é Adão, né, que é o novo homem, né, em seus delitos e pecados, né, que acabam com a segunda morte, conforme está em Apocalipse 20. E outro tópico é o 3, que fala com Cristo, ele morreu, né? E o quarto é no batismo, né, onde se enterra o velho homem para uma nova vida. Então existe uma morte para o mundo, né, e um nascimento para Jesus Cristo através do batismo, né? Então, dentro desse contexto, uma vez esses 4 pontos ocorridos, nós não temos mais condições de viver uma vida longe de Cristo, né? Então nós somos completamente dependentes daquele que nos pode dar uma vida nova. Amém, irmãos? Então, a gente pode ver que Satanás, né, ele faz o príncipe deste mundo, a potestade, que os irmãos vê no versículo 2, fala que Satanás ele exerce uma autoridade sobre os poderes do mal. João 12:31, os irmãos podem ver isso claramente, né, que indica os agentes malignos que têm capacidade de influenciar, né, os homens desobedientes e crédulos. Mais adiante, na carta de Paulo, ele dá um alerta sobre a nossa luta contra tal ser, né, do mal, né?
Contudo, não é necessário temer, porque Deus exaltou a Cristo acima de todos eles. Acima de todos eles aqui significa acima de todos os homens, né? Nos colocou num pedestal de glória. Os irmãos podem ver isso em Efésios 1, versículo 21. Né? E Deus, ele não se mostra apenas misericordioso, mas ele abundantemente, né, nos traz misericórdia. Então, irmãos, a gente pode ver aqui, expor nesse tópico uma reflexão a respeito da nossa necessidade de nascimento e substituição da velha natureza. O homem, quando ele teme a Deus, quando ele entrega a sua vida para viver uma vida plena com Cristo, existe uma substituição da velha natureza. Para isso, a gente toma por base o sentido fragmentado, textual, do que diz: o pecado não consiste apenas em ações isoladas, irmãos, mas também é uma realidade, uma natureza dentro da própria pessoa, né? O pecado como natureza indica sede, entre aspas, né? Ou a sua localização, entre aspas, né? No interior da pessoa, como origem imediata dos pecados, né? Então, inversamente, aquilo que é visto na necessidade do novo nascimento é de uma nova natureza para substituir a velha pecaminosa. E este fato é revelado na ideia, irmãos, de que a regeneração ela só pode acontecer de fora, né, para dentro de uma pessoa. Né? Os irmãos podem ver isso também em Jeremias 24:7. Os irmãos vão ver lá sobre as ações, né, o que levou naquela transformação, né, daquele homem. A gente encontra isso, irmãos, nesse livro aqui, ó, do Strong, né, Augusto Hopkins, que eu tirei esse texto, né, que fala sobre a teologia sistemática. Vamos, não estou aqui fazendo uma propaganda do livro não, mas é um livro muito bom. Então, esse contexto foi tirado desse livro aqui. Então, irmãos, continuando aqui, né, vivificados pela graça, no tópico 2, um ato de bondade e misericórdia. Estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensuravelmente nos amou e Ele nos vivificou por meio da sua graça. Então, irmãos, é uma falácia o homem ele achar que ele sozinho dá conta de todos os problemas. É uma falácia o homem lá fora dizer que com a sua vida e a sua condição financeira, seu porte, né, talvez de robustez na sociedade, né, e poder de influenciar pessoas, ele vai conseguir trazer uma mente tranquila, uma mente saudável, onde que ele, com as suas belas palavras e gestos, traz para ele um conforto em si. Uma hora, irmãos, numa oportunidade, a gente pode falar um pouco do cérebro e as questões do pensamento. Só a gente tem ali um momento, irmãos, às vezes lá na frente, que a gente pode falar um pouco sobre das questões cognitivas, irmãos, que é uma coisa muito interessante a gente falar. Então, irmãos, mas Deus, ele é riquíssimo em misericórdia no seu muito amor. Ele nos amou primeiro, irmãos. Amém? No ato de misericórdia implica compaixão, simpatia para com os indignos. Olha aqui, irmãos, simpatia para com os indignos, não é empatia. Nós já falamos, irmãos, na escola dominical, a diferença de empatia com simpatia. Quando você tem empatia, você sofre junto com a pessoa, né? E você consegue resolver o problema da pessoa sem entrar no problema da pessoa. Quando você transforma isso em simpatia, você já vai para outro lado da linha, que você começa a ter a visão daquela pessoa sofredora contra o sistema e que você acaba entrando também dentro de um problema, talvez até psicológico, problema de saúde,
porque você vai sofrer junto com a pessoa. E muitas vezes no ato de simpatia, você pode de repente causar um juízo de valor numa pré-condição, de um pré-julgamento, de um pré-conceito. Então, quando você tem empatia, você cuida sem sofrer, porque é isso que as pessoas precisam. Imagina, irmãos, da minha função, lá, pessoa positiva para um Covid-19, de repente ali numa UTI, e eu ter empatia. Aí a pessoa eu consigo ajudar. Mas se eu tiver simpatia, eu vou começar a lembrar dos familiares, eu vou começar a lembrar do paciente, eu vou começar a lembrar das coisas que ele poderia, de repente, fazer assim que ele sair dali, daquela UTI, eu acabo tendo uma depressão e acabo não tendo condições de cuidar dessa pessoa. Então, eu preciso ter com esse paciente empatia, para que eu lute junto com ele, para ele sair daquela condição de morbilidade. Os irmãos estão entendendo? Então, aqui, irmãos, o que Deus fez? Ele teve um ato misericórdia que implica compaixão e simpatia para com os indignos, né? O que ele quer dizer com isso? Ele ter a simpatia para ele poder resgatar com compaixão, né? Então, ele ensina a promover a humanidade por meio de um escape. Então, ele usa a simpatia para promover um escape para aquelas pessoas. Deus não teve uma simpatia com o homem no erro, mas ele sim teve uma simpatia para promover um escape da merecida ira que os homens poderiam sofrer naquele momento. E a sua riquíssima misericórdia, ela procede sob, abre aspas, seu muito amor com que ele nos amou. A Bíblia, irmãos, enfatiza a sua magnitude desse amor por meio da salvação. Nós vamos ver isso em João 3,16, fala porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito. Os irmãos já conhecem esse versículo, e João 4:9. Então, irmãos, o que nós vamos reforçar aqui? Vivificados pela sua graça, descrevendo as dádivas, né, divinamente concedidas aos salvos, né, como o apóstolo Paulo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, né, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, né. Isso significa que nós não éramos, irmãos, merecedores desse amor, né. Os irmãos podem ver que na cruz Jesus ele venceu, né, a morte e nos trouxe um resgate através do seu sangue, né? Então, irmãos, essa frase quer dizer que nós nascemos de novo, né? João 3,3, não estamos mais mortos, pois Cristo ele nos deu uma vida outra vez. Então, aqui, irmãos, só para refrisar, Deus ele nos deu uma vida outra vez, né? Porque nós já tínhamos uma vida, e uma vida no pecado, e hoje nós temos uma vida outra vez, uma vida de abundância, uma vida de misericórdia, uma vida de amor às almas, uma vida de entender, né? De aceitar a pessoa, não aceitar o pecado, mas aceitar a pessoa. Dentro desse contexto, irmãos, uma vez que do pecado a gente teve a salvação pela graça, é importante, irmãos, que Jesus ele não parou o plano de salvação depois que chegou em nós. Ele ainda continua com a bênção, ainda continua com seus braços abertos para receber novas pessoas de mais variadas classes sociais, grupos de ideologias, todos os grupos. Jesus ele está aberto ainda, irmãos. A graça, nós estamos vivendo o tempo da graça, e a salvação, irmãos, ela é pessoal. O encontro com Cristo, irmãos, ele nos exalta pela graça. Então aqui, irmãos, já no tópico 3, o apóstolo dos gentios ainda destaca, né, o poder de Deus, abre aspas, nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais, né, em Cristo. Observe, irmãos, que a palavra aqui
juntamente, né? Indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. Amém, irmãos? Então, aqui a gente vê, né, a palavra juntamente, né, voltando para frisar um pouquinho, né, no pensamento dos irmãos, que indica que Deus concede ao homem o mesmo benefício alcançado por Cristo. Amém, irmãos? Então, a ressurreição, a vida eterna e o galardão dos céus, né? Em 1 Coríntios, os irmãos podem ver isso em 1 Coríntios 15, 3, e aí vai indo 3, 8, 20, 25, os irmãos vão encontrando. E assim, conceder tais bênçãos ao modo ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos imensuravelmente por Deus, um favor divino e imerecido. Então, irmãos, deste modo, ratificamos a salvação. O que é ratificar a salvação? É requerer, é ter direito, é tomar posse, ratificar, tomar posse, né? Quando Deus, o Espírito Santo, nos chama ao arrependimento e nos transforma, né, a nossa vida, quando nós aceitamos Jesus, Ele nos traz não para ser uma ovelhinha na sociedade, mas Ele nos põe, irmãos, por cabeça. Então, às vezes, Satanás quer pôr na nossa mentalidade que nós somos servos do mundo, né, que nós devemos nos calar diante das injustiças. Não, Deus nos pôs, irmãos, por cabeça. Deus nos pôs como seres pensantes. Claro que ser pensante em muitos locais incomoda as pessoas, mas, irmãos, a gente não pode abdicar das nossas ideias, nós não podemos abdicar da nossa posição enquanto cristão na sociedade, né? A gente lembra que quando a gente converteu, né, dentro do nosso aprendizado, a gente aprendeu que o crente, ele é como um copo de leite. Se caiu uma mosca ali, todo mundo vê, fica com nojo e sai vazado. Mas, e o mundo é como um café, cai uma mosca ali, você acaba bebendo o café, você só vai perceber a mosca a hora que está aí na sua goela. Não é verdade, irmãos? Então, isso nós aprendemos naquela época e nós podemos trazer hoje, talvez com uma linguagem mais robusta, dos livros aqui, dos conhecimentos terrestres, né? Mas que Deus nos traz a memória, aquele momento em que aceitamos a Jesus, daquele momento simples e que aprendemos com simples palavras, irmãos. Porque o Evangelho, ele é simples. A gente tem todo o material porque a gente, né, é apaixonado pelo aprendizado, mas Jesus, irmãos, é simples. A salvação é de graça. Basta você arrepender dos seus pecados, ser sincero, ter um posicionamento diante de Deus, ter um posicionamento com a sua vida ali naquele momento, naquele seu particular íntimo com Deus. Deus vai ouvir a sua oração, Ele vai atender o seu clamor. Deus não é injusto, irmãos, e Deus não vai dar para você um peso maior do que aquilo que você pode suportar, né? Então hoje nós somos exaltados pela graça, irmãos. Então é muito importante a gente, dentro desse contexto, entender, irmãos, que somos salvos mediante a graça, né? Conforme Efésios 2:8, crer no Filho de Deus que leva a vida eterna, João 3:16, eu falei para os irmãos, porque sem fé nós não podemos agradar a Deus, irmãos. Nós podemos fazer todas as benevolências do mundo. Veio um moço aqui, irmãos, falou assim: ó, Marco, você arruma 5 quilos de arroz aí para mim dar para uma senhora ali? Eu tenho arroz, irmãos. Eu posso comprar mais 5 quilos ali. Vou lá amanhã e compro 5 quilos. Aí lá eles vão falar assim: poxa, o Marco é gente boa, legal, aquele rapaz deu 5 quilos de arroz. Mas, irmãos, eu posso comprar mais 5 quilos de arroz. Graças a Deus, né? Deus dando emprego, a gente compra. Mas é uma obra, irmãos, é um testemunho. Mas tem que ter fé, irmãos. Porque a obra sem fé é morta. Então nós temos que ser também, irmãos, emissários, missionários, falar de Deus, né, irmãos? Não apenas bater em méritos
bater metas, ter juízo de valor, né? Ter discussão, língua afiada, palavras prontas, texto bonito, boa colocação, palavras articuladas, tempestade cerebral, neurolinguística, tudo isso ajuda. Os coaches, né, que levam aí talvez uma palavra, talvez para pegar um jeito, talvez de um modo ou de outro, sei lá, né? Mas o Espírito Santo, irmãos, estando na nossa vida e nós fazendo as obras com fé, irmãos, tudo é muito simples. Jesus, irmãos, ele trabalha nas coisas simples. As coisas complicadas, irmãos, também é bênção de Deus, porque o intelecto foi Deus que nos deu. Deus, ele abriu as nossas mentes para conhecer melhor os pensamentos de Deus. A gente vê isso nos livros de Salmos, né? Então nós somos salvos pela graça mediante a fé, né? Então, a fé, portanto, é uma atitude, irmãos, que nos causa uma dependência confiante e obediência em Deus, na sua fidelidade, né? E essa fé, irmãos, caracteriza todo filho de Deus, né? Fiel. E o nosso sangue espiritual, a gente pode ver isso em Gálatas 20:20, que fala sobre o nosso sangue espiritual, né? Então, a gente também pode argumentar, irmãos, que a fé, ela é salvífica, é um dom de Deus. Até mesmo dizer que a presença dos anseios religiosos, inclusive entre os pagãos, nada tem a ver com a presença do exercício da nossa fé. A maioria dos evangélicos, irmãos, no entanto, afirma semelhantes anseios universalmente presentes. No entanto, evidências favoráveis à existência de um Deus a que se dirigem seriam tais anseios inválidos em si mesmo, a parte da atividade de Deus divina direta. Então a gente tem que pensar, irmãos, que Deus, ele, dentro da maioria da fé, ele afirma semelhantes anseios, os anseios baseados, irmãos, dentro de uma existência de Deus, daquele que nos protege. Já no tópico 3, irmãos, a salvação, ela não vem das obras. Foi o que nós acabamos de falar agora mesmo, né, irmãos? A graça, ela é com meio de salvação. A salvação, ela inclui libertação da morte e da escravidão do pecado e da ira vindoura. E tempos, irmãos, que permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais, de todas os livramentos, né? E também, irmãos, nos faz ter livramento do poder da maldição, do pecado e da morte, e a restituição do homem, irmãos, da comunhão com Deus, que é uma bênção concedida de todos aqueles que recebem Cristo como Salvador, né? Os irmãos podem ver isso em Hebreus 2:5, né? Os irmãos tomam nota, porque às vezes a gente fala e cita o versículo, de repente o irmão cata uma canetinha aí, e aí o irmão faz aí o seu estudo bíblico, né? Então, irmãos, é importante a gente lembrar que a salvação é um livramento do poder da maldição, irmãos. A salvação é um livramento do poder da maldição, do pecado e da morte, né? E a restituição do homem na comunhão com Deus, né? É uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como o seu Salvador, né? Então a gente aprende aqui, irmãos, que a palavra graça, né, entre aspas, é a tradução do grego, né, charis, que significa favor imerecido, tá? Favor imerecido por parte de Deus, né? E é por meio da graça de Deus ativa, né, o livre-arbítrio, que capacita todo pecador para que responda com fé o chamamento do Evangelho. Todavia, assim o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, a salvação e a perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida, né? Agora, irmãos, a fé, ela deve ser considerada como uma aceitação da obra por Cristo
a nosso favor. Então, irmãos, a fé, ela é considerada uma aceitação da obra, né, de Cristo ao nosso favor, né? E é uma resposta à graça de Deus, através da qual nós recebemos a salvação. Então a fé, irmãos, ela nos dá um salvo-conduto, né, em que Deus, ele aceita as nossas obras. Então, a fé, sendo a menor palavra encontrada na Bíblia, irmãos, ela é o que realmente faz uma transformação. Ela faz um divisor na vida do homem, um divisor de águas. Você tendo fé, né? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Como uma salvação é uma realização divina, irmãos, agora nós somos feitura, tá, irmãos? Sua, criados em Cristo para as boas obras. Agora mudou, irmãos. Agora as boas obras já é outra conversa aqui. Agora nós somos criados em Cristo para as boas obras. Uma obra racional, uma obra que traz o Evangelho, que traz a luz do Evangelho, sem interesse, irmãos. Uma coisa de graça, uma coisa deliberada, uma coisa de coração, né? Uma coisa sem preço, né? Porque o alto preço Jesus pagou. Quanto que a gente não fica triste, irmãos, em ver, às vezes, muitas pessoas, né? Gente passando aí por um problema, né? Do coronavírus, né? É praticamente impossível a gente não falar sobre isso. Se eu tivesse tempo, eu ia aqui fazer um desenho para os irmãos, mostrando o que é um capsídeo, uma proteína, um filamento de RNA, mas não dá tempo. Me falaram que o vídeo tem que ser mais curto. Então, irmãos, a gente pode até falar, e aqui o RNA. Então, irmãos, a gente vê que nesse período, né, de coronavírus, de isolamento social, né, a gente, infelizmente, irmãos, pega o melhor das pessoas, né? Felizmente pega o melhor das pessoas, infelizmente, irmãos, pega o pior das pessoas. A gente encontra todo tipo de situação. Temos situações econômicas, temos situações relacionadas à saúde, na qual eu defendo dentro do meu aprendizado, né, e da minha doutrinação na área da saúde, né, que nós lutamos pela vida, né, e a gente vê muitas vezes, irmãos, pessoas fazendo apologia à doença. A gente vê às vezes igrejas, irmãos, revoltadas, né, irmãos, com o que está acontecendo. Muitas vezes eu já recebi ligação de líderes religiosos, às vezes, falando palavras duras, irmãos, e a gente entristece, porque o Evangelho, irmãos, ele é simples, é amor, irmãos. O Evangelho é gratuito. A palavra de Deus, irmãos, ela é simples, ela é eficaz. E a palavra de Deus, ela é uma espada alguma de dois gumes, ela corta dos dois lados, é aquela que Jesus falou que ela entra e é lá nas vísceras e define entre a alma e o espírito, irmãos. Então, quando a gente escuta essas questões colocadas, nos causa uma tristeza, porque isso, irmãos, acaba sendo um desserviço ao Evangelho, né? Um desserviço à vida, né? A gente tem que preocupar. Eu estava até conversando esses dias com um líder, né, de uma igreja, que as pessoas também vão ficando tristes e acaba tendo uma esperança no líder da igreja, porque a igreja, irmão, ela não está proibida de orar, o crente na sua casa. O pastor não está proibido de pregar, né? Só não se tem um encontro social, né? Então, a gente tem que ter, irmãos, empatia, lutar pela vida, né? Então, voltando já na lição, aqui Paulo, irmãos, ele usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão é: isso não vem de vós, tá, irmãos? A salvação é a primeira expressão, ela não
vem de vós. Ou seja, não vem do nosso meio, ela vem do Senhor Jesus, né? E trata-se da salvação pela graça que provém de Deus. E a segunda, irmãos, ela ratifica, ela fala assim, não vem das obras. Os irmãos entenderam? Não vem das obras. Então aqui Paulo, irmãos, ele fala que a salvação, ela não vem de vós, ela vem de Cristo. E a segunda, que Deus ratifica. Ratifica, irmãos, é tomar para ele. Você entendeu? Vou ratificar, é o reforço, vou reter. A salvação não vem das obras. O que indica, irmãos, não se tratar de recompensa em algum ato humano. Porque senão, irmãos, quem é rico faz as benevolências e o galardão dele fica maior do que o meu. Tem uma pedrinha desse tamanho, o Bill Gates vai ter uma pedra desse tamanho no galardão dele. Então Jesus, ele passa a régua ali, irmãos. Então a salvação, ela passa a ser um tratado, né, de merecimento e no que não vem das obras. Deus ratificou essa segunda questão. Ele fala assim que não vem das obras. E essas informações, irmãos, elas excluem a possibilidade de alguém ser salvo pelo esforço pessoal. Entendeu, irmãos? Então, as afirmações que a gente vê no versículo 2 e 8 da parte B de Efésios, fala que essas afirmações, elas excluem a possibilidade de alguém ser salvo pelo esforço pessoal. Tá? Então aqui, irmãos, já concluindo, né, a lição, né, antes da regeneração éramos filhos da ira, entre aspas, e condenados à perdição eterna. E por amor divino e por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. E esta glória da salvação nos foi concedida independentemente das nossas obras, irmãos. A partir da nossa salvação, nós passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, o nosso Pai. Mateus 5,16. Então, irmãos, o que acontece? Antes da regeneração, nós éramos filhos da ira. Agora, nós somos por ato de amor divino. E por meio dessa maravilhosa graça, nos tornamos filhos de adoção. Jesus, irmãos, Deus, ele nos adotou, né, como filho. E ele nos deu, irmãos, todos os direitos dos filhos. Porém, nós somos filhos por adoção. E essa glória nos foi concedida independente das nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Amém, irmãos? Foi um prazer aqui falar com os irmãos, né? Espero que os irmãos tenham, né, entendido a nossa proposta. Estamos sempre, né, de forma carinhosa à disposição aqui dos irmãos, uma vez distante, mas estamos com o coração próximo, porque a Bíblia fala que maior é aquele que nos une do que aquele que nos desune. Então nós estamos juntos em Deus, que é aquele que nos une. Amém, irmãos? Faremos aqui então a oração já encerrando, né? Peço aos irmãos encarecidamente que orem, né, pelo nosso trabalho, pelos nossos colegas da área da saúde e que orem por todas as pessoas que nesse momento passam algum tipo de necessidade e que Deus, ele vai nos colocar cada vez mais em posição, né, diante da sua glória como filhos de adoção. Amém, irmãos? Oremos então. Bendito Deus, eterno Pai, agradecemos por esta oportunidade de buscarmos a Ti, Senhor. Faça com que cada um coloque no coração o desejo de servir melhor e o desejo de aprender. Coloque, Senhor, o desejo de ajudar as pessoas. Cure, Senhor, as pessoas neste momento. Cuide, Senhor, daquelas pessoas que têm perdido seus filhos, suas filhas, seu parentesco. Faça, Senhor, com que passamos rapidamente essa pandemia. Proteja todas as cidades, proteja a nossa cidade de São Joaquim. Abençoa aquelas pessoas, Senhor, que estão no hospital.
Coloque, Senhor, o desejo naqueles corações após a cura, o desejo de te servir. Abençoa, Senhor, os nossos colegas ali da área da saúde. Mantenha o Senhor com o psicológico em dia, para que eles tenham força para cuidar das pessoas. Coloque em nosso desejo, cada vez mais, o desejo de servir. E abençoa, Senhor, a todas as famílias. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos agora e para todos sempre. Amém.